Olá, meus irmãos, eu tive que parar o outro vídeo, tive que interromper, eu vou continuar agora, porque teve um problema aqui de internet. Sim, continuando. Você já parou para pensar nisso? No que a religião diz para você, se é verdade ou não? Se tem fundamento o que a religião lhe ensina, você já parou para pensar nisso? Outra coisa que a religião lhe fala. A religião diz para você que se você não frequentar uma religião, você não tem como ter o entendimento do verdadeiro evangelho. Que se você não escolher uma religião para frequentar, você não vai conseguir entender o evangelho. É isso que a religião diz para você, que você precisa frequentar uma religião para poder ter o conhecimento do evangelho. Mas eles mentem para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eles mentem. Porque dentro dessas casas religiosas, dentro dos prostíbulos evangélicos e católicos, você nunca vai ter o conhecimento verdadeiro. Sabe por quê? Você lembra daquela parábola que o Messias estava falando para as pessoas dentro de um barco com os apóstolos? E os apóstolos ficaram olhando para ele, olhavam para o povo e diziam: Messias, olha a cara desse povo. Eles não estão entendendo nada. E o Messias olhou para ele e sorriu e disse: Olha, a vocês, a vós, foi dado a permissão de ler e entender as coisas de nosso Pai. Mas a eles não lhe foi dado permissão. Por isso eu lhes falo por parábolas, para que vejam e não enxerguem, ouçam e não entendam. Querem o evangelho para quê? Para se beneficiarem? O ser humano, meus irmãos e minhas irmãs, nunca vai se beneficiar. Eles nunca vão fazer mercado da palavra verdadeira de nosso Pai. Eles sempre vão fazer da operação do erro, como está escrito. Por isso o Pai lhe enviou a operação do erro. Porque eles gostam, sabe, de enganar o povo, eles gostam de mentir, amam e praticam a mentira. Porque eles só pensam neles próprios. Eles só pensam em se beneficiar. Eles não estão nem aí para ninguém. O mundo religioso, meus irmãos, não estão nem aí para ninguém. Ele não está nem aí para você. Ele só vai lhe sugar até o tanto que puder e depois vai lhe dispensar como, quando ele não precisar mais de vocês. É isso que a religião vai fazer com vocês. E está chegando esse dia. E que o Deus religioso, aquele que criou a religião, vai massacrar o povo religioso, porque não vai mais precisar deles. Não vai mais precisar da fé deles para fazer o que ele vem fazendo. Está chegando esse dia que eles vão pisar vocês. Então, quando eles dizem que você tem que frequentar uma religião para entender o evangelho, eles estão mentindo para vocês, porque lá dentro da porta larga, nunca você vai ter o conhecimento. Tem que acontecer como o Messias fala. O verdadeiro pastor, ele entra pela porta do curral das ovelhas e atrás para fora do curral. Sabe, ele não faz como esses líderes religiosos aí que entram pela porta lá do fundo e vão procurar os melhores assentos. Que a palavra diz isso, e quem faz isso é ladrão e salteador. Por que ladrão? Porque ele vai roubar a sua consciência. Ele vai fazer você sustentar eles. Esse império religioso muito poderoso nesse mundo. Através do seu fraco juízo, da sua fraca mente, ele vai aproveitar a sua fraqueza espiritual, a sua fraqueza mental, para se beneficiarem. É isso que eles fazem. E esse lixo chamado teologia, filosofia, eles fazem curso disso, para aprender a mentir para vocês, para aprender a manipular vocês que frequentam uma religião. E chegou a hora de acordar, chegou a hora de despertar. O Messias disse: Eis que estou à porta e bato, e se alguém abre, ele entra para cear com você e você com ele. Cear significa se alimentar do verdadeiro alimento. Essa é a hora de você abrir a porta para o verdadeiro pastor, para o Messias. Leiam as Escrituras, meus irmãos.
Quem deu ordem para trocar o nome do Messias? Olha o que o profeta verdadeiro falou lá em Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Mateus capítulo 1, 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do Senhor, pelo que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Pai conosco. Mas saibam que até mesmo hoje ele já não é mais Emanuel. Nunca foi chamado por Jesus. A religião mentiu para você. O imperador chamado Constantine trouxe esse nome para o mundo. Porque o inimigo a abominação desoladora se passou pelo Messias e seduziu esse imperador. E trouxe o cristianismo. Você quer ver o quanto a religião mente para você? Você que é evangélico, você que frequenta uma religião evangélica, protestante, seja ela qual for. Você que é evangélico, você diz que a católica está errada porque cultua a imagem de ídolo, né? Mas a católica não prega sobre Cristo? Mas a evangélica também não prega sobre Cristo? Você que é evangélico não diz que é um cristão? Você sabe o significado da palavra cristão? Cristão vem de cristianismo. Todo aquele que segue a Cristo é cristão, porque segue o falso Messias, o impostor. Cristo vem de cristianismo, porque o imperador chamado Constantine trouxe o cristianismo, que hoje é a católica disfarçada de Vaticano, o Império Grego-Romano, desde aquela época dele. E obrigou as pessoas a seguirem o cristianismo, e quem não seguia era morto, assassinado de forma cruel e perversa. E do cristianismo surgiu todas as outras religiões que existem no mundo, seja ela qual for. Candomblé, Umbanda, tudo surgiu do cristianismo. Entende? Ela trouxe todas. Por exemplo, o fundador da evangélica protestante não foi um cara chamado Lutero? Ele chamado Lutero. Já leu sobre a história de Lutero? Lutero era um padre. Era da católica. Saiu da católica, traduziu a Bíblia do latim para a língua alemã e fundou a evangélica protestante. Hoje, as igrejas evangélicas gospel maçônica, a maçonaria. Você é evangélico? Saiba que as igrejas evangélicas pertencem à maçonaria, que pertence a um anjo caído muito poderoso chamado Ismael, o falso profeta que a Bíblia chama. A católica pertence à besta do Apocalipse. Besta significa poder. A adventista pertence ao judaísmo, o dragão, conhecido pela Bíblia. Vai estudar, irmão, sobre aquilo que você frequenta, sobre aquilo que você segue. Busque a fundo enquanto tem condições de buscar conhecimento. Vá buscar sobre a origem da sua religião, quem fundou, de onde ela veio, como ela surgiu. Busque que você vai encontrar alguém que lhe fale a verdade. Não tenha dúvida disso. Busque conhecimento enquanto é tempo. Você sabia que vai chegar uma época, e falta pouco, em que as pessoas vão buscar o evangelho verdadeiro e não vão encontrar, ele vai desaparecer? Sabe como que ele vai desaparecer? O livro Bíblia vai acontecer igual daquele filme O Livro de Eli, que tem na Netflix. Você já assistiu esse filme, O Livro de Eli? As páginas vão ficar daquele jeito, em branco, vai desaparecer. Tenha certeza disso. É assim que o evangelho verdadeiro vai sumir, vai desaparecer. As pessoas vão buscar e não vão mais encontrar. Então busque o conhecimento enquanto é tempo. Eu vou ter que pausar esse vídeo de novo para gravar um outro continuando de novo, porque está com problema de internet.
Fique na paz, que a paz do nosso Pai que está no céu e do Messias, nosso irmão mais velho, esteja com vocês e com a família de vocês. Paz, meus irmãos, a vocês.